Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Como é habitual, estamos a gravar a sessão e no final da apresentação, os participantes podem colocar as suas questões. A nossa sessão de hoje tem como tema Geodiversidade no troço médio do Val do Guadiana, argumentos para um futuro geoparque no território de Mértola, Serpa, Moura e Barrancos. E contamos com a presença de João Xavier Matos. João Xavier Matos é técnico superior doutorado do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o LNEC, sendo responsável pela Litoteca de Aljustrel. Conta com mais de 30 anos de experiência em projetos de investigação, focados em cartografia geológica e mineira, estratigrafia e metalogenia. Foi responsável por dezenas de projetos ID e conta com inúmeros trabalhos publicados em revistas internacionais e nacionais, dedicados à geologia, à metalogenia, na faixa piritosa ibérica e da zona da Ossa Morena. Muito obrigada, João, por ter aceito o nosso convite e pode começar a partilhar a sua apresentação. Obrigada. Antes de mais nada, o meu agradecimento ao ICNF pelo convite que me foi endereçado ao LNEG. E o que vamos apresentar hoje é o trabalho que estamos praticamente a concluir para o município de Mértola, no sentido da caracterização dos locais com interesse geológico na região indicada, portanto, entre Mértola, Serpa, Moura e Barrancos. Eu vou partilhar então aqui a apresentação. Só um bocadinho. Okay. Pronto. Eu sou o orador, mas a equipa é muito vasta, composta por Rubem Dias, pela Zélia Pereira, pelo Ricardo Ressurreição, pela Sofia Soares, pela Márcia Mendes, Luís Albardeiro, pelo Pedro Gonçalves, Sara Santos, pelo Igor Moraes, pelo Zé Pissarra. Somos vários geólogos e também elementos do LNEC, especialistas na área de SIG, em que trabalhamos precisamente num território que tem uma geologia muito diferente e variada, e daí a necessidade de envolver pessoas com diferentes valências, desde a paleontologia até a parte da estratigrafia e à parte da tectónica e da sedimentologia, por exemplo, sedimentos cenozoicos. De facto, o país não tem uma área muito grande, comparativamente com outros, mas tem uma geologia muito diversa, de norte a sul, e neste contexto, portanto, temos uma grande geodiversidade no território nacional. Isto tem sido frisado por vários autores, e essa geodiversidade está patente em muitos locais com interesse geológico que se encontram classificados, e nesses locais podemos defini-los como geossítios. Então, indicamos que são lugares com umas características particulares, que têm umas estruturas geológicas muito importantes e com um interesse científico. De preferência, são locais também usados pela academia e por nós próprios como áreas de investigação. O LNEG tem na sua componente de serviço geológico um grande banco de dados que está patente através do Geoportal da instituição, e quer informação ao nível cartográfico, quer ao nível técnico. Portanto, há imensos dados que podem ser consultados, podem e devem, nomeadamente as cartas geológicas, as notícias e também informação relativamente a áreas mineiras. De facto, o país tem várias minas ativas, metálicos são 3, 2 no Alentejo, que é Aljustrel e Neves Corvo, Panasqueira na região centro, mas tem outros jazigos, portanto, importantes e muito variados. E no passado tem um histórico muito importante, desde a época romana, e sobretudo no século XIX e XX, onde várias estruturas mineralizadas foram alvo de atividade extrativa. Em Beja temos o Trio Geológico Beja, do Jardim Público, que faz parte do roteiro de Minas, e é um dos sítios que o LNEG tem, onde em cerca de 200 metros de jardins pusemos esta geodiversidade do Alentejo, um período de tempo
que abrange cerca de 1000 milhões de anos. Então, a história geológica de Portugal tem a ver com a história geológica da Península e temos várias unidades, desde as unidades do SOC, unidades varíscas, e até pré-varíscas, até depois histórias geológicas diferentes, desde a abertura do Atlântico e depois mais tarde a outras bacias que se formaram, nomeadamente dos sedimentos cenozoicos. Então é uma viagem no tempo geológico que está patente. Está patente na região e, felizmente, está patente na cartografia. Portanto, nós temos os mapas regionais publicados, portanto, e aqui na zona de influência deste território, do Alentejo, temos uma área muito diversa, conforme referi, repartida de norte para sul pela zona da Ossa Morena, onde temos formações geológicas desde o Pré-Câmbrico até ao Paleozoico superior e vários tipos de mineralizações que são pouco comuns, como óxidos de ferro, zinco e chumbo. Também há exploração de mármores, quer na zona de Serpa, quer na zona de Ficário. Depois há aqui um plano que eu já vou mostrar no slide seguinte, que é uma zona de limite entre a zona da Ossa Morena e a zona sul portuguesa, e aqui na sul portuguesa temos formações geológicas de idade devónico e carbónico, e onde temos um complexo vulcano-sedimentar que é muito importante, porque associado a ele temos mineralizações, sulfuretos maciços e outros de óxidos de ferro e manganês, e veios de cobre, chumbo, barro. Temos alguns sedimentos cenozoicos, que estão aqui indicados a amarelo, e as estruturas geológicas têm, grosso modo, uma orientação noroeste-sudeste, exceto aqui algumas mais antigas, como a estrutura de Serpa, que tem uma orientação noroeste, sul-sudeste. O contacto entre as duas unidades é materializado pelo cavalgamento ferreiro-ficário, uma unidade estrutural muito importante, que separa a zona da Ossa Morena da zona sul-portuguesa. A zona da Ossa Morena, além das rochas que referi, tem também maciços ígneos, portanto, tem como o complexo ígneo de Beja, ou maciços graníticos. E, de facto, esta linha representa uma sutura e uma zona de colisão entre continentes antigos, e levou a que, de facto, grande parte das rochas estejam deformadas, na zona, neste setor aqui, com uma divergência muito forte para sudoeste, e este marca, digamos, o estilo geológico desta zona, que é uma característica comum à zona sul de Portugal e também em Espanha, nomeadamente na Andaluzia. Então, este cavalgamento é muito importante, porque também marca, digamos, um domínio entre os aquíferos fissurais, portanto, em formações cistentas muito pouco produtivos a sul, e outros aquíferos de uma variedade de rochas muito grande na zona da Ossa Morena, que é uma zona que tem água. Portanto, a presença de água no subsolo, depois reflete-se também na paisagem, reflete-se também na ocupação humana, e de facto, a sul desta linha, deste plano de falha, há uma área fortemente desertificada. Então, estas características são as características da zona de trabalho, e já vamos ver aí no mapa geral do território proposto quais é que são os cenários que temos. Na zona sul portuguesa, como eu referi, temos aqui indicado a vermelho rochas vulcânicas que estão bem expostas no antiforma do Pomarão, e onde que está representado vários níveis vulcânicos do complexo vulcano-sedimentar, que é a unidade principal da faixa peritosa, que se sobrepõe a um substrato fiorito ou quartzítico que está aqui representado, a castanho, e por cima deste complexo, portanto isto é um antiforma que abre para a Espanha, temos uma grande amplitude de sedimentos turbidíticos. São sedimentos formados em zona de talude. Na sua maioria, toda esta parte da zona sul portuguesa é caracterizada por ambientes antigos, portanto do devónico e do carbónico,
e essencialmente ambientes marinhos. Mesmo o vulcanismo é predominantemente submarino. Temos rochas félsicas, mas também temos rochas ácidas aqui no Pomerão. Então, estas são as características gerais do território que estudamos e já vamos ver o contexto deste trabalho. Neste território há pontos muito interessantes, como os geossítios, mas também há geossítios em área, ou seja, secções que são importantes, como é o caso aqui do Pomerão, que se desenvolve ao longo da estrada entre a zona dos Salgueiros e o Porto Mineiro do Pomerão, e também ao longo do antigo caminho de ferro entre a mina de São Domingos e o Porto do Guadiana do Pomerão, por onde era escoado o minério. Então, falamos de minérios porque falamos da faixa piritosa. A faixa piritosa, e só estão aqui representados os jazigos, parte dos jazigos portugueses. A faixa piritosa é uma das principais províncias metalogenéticas da Europa. É conhecida, sobretudo, pelos jazigos de sulfuretos maciços, quer em Portugal, quer em Espanha. Temos várias minas ativas e são fontes muito importantes, do ponto de vista económico, para minérios de cobre, de zinco, mas também de chumbo e estanho, com alguma prata e algum ouro. Portanto, esta riqueza reflete-se não só em minas ativas, como numa atividade de prospecção muito importante, com empresas sempre a pesquisarem este território. Também temos outras mineralizações, mas que foram essencialmente exploradas no século XIX, século XX, até meados do século XX, nomeadamente filões de cobre, chumbo e antimónio, e também na zona do Cercal. Algumas destas minas têm, digamos, património que está classificado, e existem duas bases de dados principais, que é a do ULNEG e a da Progeo. A da Progeo foi organizada pelo professor Brilha, da Universidade do Minho, e também existe a base de dados do ICNF, que tem parte dos geossítios da base de dados da Progeo. De qualquer maneira, são as mesmas áreas mineiras, têm características muito interessantes, e algumas são de dimensão mundial, são jazigos como Neves Corvo, são conhecidos em todo o planeta, pela diversidade geológica, mas também pela importância metalogenética, ou seja, pelos altos teores em cobre e em estanho, que foi explorado em tempos na mina de Neves Corvo, o qual continua um recurso muito importante. Algumas destas minas, sobretudo as mais antigas, têm já alguns circuitos através de painel, nos quais o ULNEG trabalhou. Eu salientava a mina do Lousal, que tem uma equipa que é o Museu Mineiro, e tem um Ciência Viva, que tem em inglês, não se deve traduzir, portanto tem um centro de ciência viva, que é o do Lousal, e em que o ULNEG trabalhou com a equipa do centro nos painéis que estão expostos. Este é um projeto que já foi desenvolvido há algum tempo, em que temos brochuras para cada área mineira. As áreas mineiras são normalmente muito complexas e têm um património geológico importante num contexto de mina. Portanto, não é um contexto natural, porque parte são escavações, mas as escavações também expõem rochas e mineralizações, e isso dá um contexto diferente, mas igualmente importante. E são visitadas, portanto, costumamos visitar regularmente com universidades, quer nacionais, quer estrangeiras, e fazemos ciclos temáticos, nomeadamente quer para a parte de geologia, quer para a parte também de impacto ambiental de algumas destas minas. Já vamos ver depois mais à frente o que se passa com São Domingos. Num dos projetos que desenvolvi com a colega Zélia Pereira, trabalhámos sobre a geodiversidade da região de São Domingos. Então, tudo isto reflete um conhecimento sobre a geologia da região. Neste caso aqui voltámos a colocar rochas no jardim. É um percurso, o de Beja é linear, no Jardim Público de Beja, a escala de cada metro corresponde a 5 milhões de anos, portanto as rochas estão colocadas ao longo da fita do tempo. Aqui é um circuito, digamos, circular, olhando para as diferentes características das rochas e também para o seu posicionamento
no paleoambiente. Portanto, temos, como referi, ambientes marinhos, mas também temos outros, e foi nesse contexto que desenhámos este projeto. Então, a partir deste conhecimento do terreno, e sobretudo a partir da ampla cartografia geológica feita, desenvolvemos a ideia junto dos municípios de Mértola e de Serpa, primeiro, e depois associaram-se Barrancos e Moura, para uma eventual proposta da área, um estudo mais detalhado da área, para uma futura candidatura a geoparque. E em boa hora, o município de Mértola contratou o LNEG, portanto, para a caracterização de geossítios. Enquanto serviço geológico, o LNEG não pode submeter candidaturas, mas já o temos feito noutros projetos, noutras áreas, quer no centro, quer no norte do país. Temos caracterizado os lugares de interesse geológico e promovê-los a geossítios. Então, a partir deste conhecimento, desenvolvemos o trabalho. Este é uma versão do mapa geológico do território. É um território muito amplo. Portugal tem vários geoparques. Um dos que se assemelha a este território é o Naturtejo, que envolve vários municípios na zona da Beira Baixa, e aqui, portanto, é um território amplo que se estende desde o concelho de Mértola, depois Serpa, depois Moura e Barrancos. Portanto, grande parte dele está condicionado pela margem esquerda do Guadiana, que é, digamos, um espaço geográfico caracterizado entre o rio, que é o principal rio do sul da península, e a fronteira com a Espanha. Portanto, cá temos na parte norte a Ossa Morena, com diferentes unidades geológicas, e depois na parte sul, a zona sul portuguesa, que tem dois grandes domínios, podemos considerar T3, que é o grupo Lobo, depois a faixa peritosa e depois o grupo do Flixe de Baixo Alentejo. A idade das rochas vai sendo cada vez mais recente para sul, mas não varia muito, ao contrário do que se passa na zona da Ossa Morena. Então, olhando para um território que demora a conhecer, portanto, num dia não conhecemos toda a zona, definimos áreas de interesse, como o percurso de Barrancos e o rio Ardila, depois a zona das Serras de Ficalho, depois a região entre Serpa, Pias e Moura, de seguida os relevos de Alcaria, onde temos relevos de erosão de rochas duras, como os quartzitos, e o percurso do rio, obviamente, que não podemos deixar de nos focar num dos três rios principais, que é o Guadiana. Além do Guadiana, temos o Chança, que está aqui na zona de fronteira, e o Ardila, que já foi citado aqui na zona norte, e depois o circuito mineiro, claramente dominado pelo trajeto entre a Corta da Mina de São Domingos e o Porto Mineiro do Pomarão. Portanto, é um trajeto que está materializado por um antigo caminho de ferro com cerca de 18 km, construído na segunda metade do século XIX. Então, obviamente não vou assinalar os pontos fracos, depois deixamos para a discussão, mas vamos para os pontos fortes. Então, temos uma geodiversidade muito ampla. As formações geológicas, no caso da zona da Ossa Morena, chegam ao pré-câmbrico, em termos de idade. Portanto, temos uma área muito importante. Também temos bacias cenozoicas e terraços fluviais. Depois temos sequências estratigráficas de referência. Barrancos é muito importante. O Pomarão já citei, portanto, para a faixa peritosa. Toda a sequência da faixa peritosa está condensada, digamos, no corte geológico do Pomarão. Depois, ao nível de geomorfologia também, a peneplanície do Alentejo é uma condicionante. Já vão ver aí nas rochas graníticas, não temos a Serra da Estrela no Alentejo, não temos um granito como a Serra da Estrela, um tipo de granitos, mas também encontramos as mesmas tipologia de estruturas da paisagem granítica em Serpa, apesar da condicionante da plena planície do Alentejo. Eu falo nesta questão porque
devido à planície alentejana, grande parte das rochas estão muito alteradas. Isso implica afloramentos de má qualidade e não tão bem expostos como na zona centro ou na zona norte do país. Os sítios mineiros é um fator importante, ao contrário de alguns geoparques que recentemente colocam até problemas ao nível da prospecção mineral, não é da exploração mineral, é da prospecção mineral, ou seja, da pesquisa de jazigos. Esta componente é uma componente muito forte no território estudado. Portanto, é algo que tem que ser preservado. É algo que faz parte, inclusive, da estratégia do Alentejo, está na Política Regional de Desenvolvimento, que é os recursos geológicos. Portanto, o Alentejo sabe que tem recursos geológicos de valor, por exemplo, as minas que falei da Austrália e Neves Corvo, também a exploração de rochas ornamentais, como os mármores de Vila Viçosa, e isso é importante para a região, do ponto de vista económico. Agora, temos que perceber que este enquadramento mineiro não é de todo incompatível com a proteção de outros cenários como o ambiente, ou como ecossistemas que existem na região. Ao nível da hidrogeologia, também o território é importante, sobretudo pela gestão da água comum aos 4 municípios. Embora o mapa que mostrei separa, digamos, uma zona norte onde temos o Alqueva, portanto, com toda a política de agricultura intensiva, e uma zona sul onde prevalece o Alentejo antigo e o Alentejo de sequeiro. E nesse contexto o geoparque é muito importante para contemplar o balanço entre os dois cenários geográficos. Neste contexto, a entidade cultural é muito importante e o enquadramento natural também. Quase todos os geossítios estão inseridos em zonas importantes, nomeadamente no Parque Natural de Volta Guadiana e em territórios de determinadas espécies. Nós tivemos a felicidade de encontrar um lince nos nossos trabalhos de cartografia e de reconhecimento geológico, e isso foi algo muito importante para a equipe. Então, de uma maneira global, portanto, os geossítios distribuem-se desta maneira pelos 4 municípios, alguns são partilhados por mais que um município, ou seja, a política de geoconservação necessária a um projeto de tipo de geoparque terá que ser partilhada de forma comum entre mais que um município. Isto também é bom, de maneira que os dois contribuam, as duas entidades contribuam para a preservação desse lugar. Então, voltando aqui ao mapa geral, eu ia só apresentar algumas fotografias dos percursos que nós consideramos. Não apresento aqui os quadros dos percursos, porque estamos a terminar o relatório final para o município, e nesse documento é que vamos inserir os quadros comparativos entre os vários percursos e falar um pouco da metodologia. Então, para cada lugar, fizemos um mapa de detalhe de cada ponto. Esta cartografia já foi entregue ao município de Mértola e seguimos uma ficha de caracterização muito semelhante à da Progeo, que é a Associação Europeia de Património Geológico, em que todos os geoparques, cada geossítio de um geoparque normalmente é referido de acordo com estes parâmetros. Então, de norte para sul, este é o mapa produzido só para a zona de Barrancos, e este é um dos aspectos de alguns lugares estudados, nomeadamente o Vale do Ardila, junto à zona de fronteira, perto do Castelo Nodar. Ali escolhemos também 2 pontos para ligação de Barrancos à zona de Moura, porque é importante quem organiza as excursões com alunos haver um link entre as várias áreas, até porque o território é muito amplo, mas nos rios podemos ver bons afloramentos, nomeadamente a deformação das rochas, aqui da formação de ossa, em sedimentos de Paleozoico inferior. Barrancos é conhecido pelos fósseis, que estão muito bem estudados. O colega José Pissarro é um especialista europeu e um mundial na área, e estas jazidas nós vamos indicá-las, mas
a gestão da divulgação dos fósseis é um dos problemas, porque facilmente as jazidas podem ser danificadas. Esta, por exemplo, lá à direita, que são equinofósseis, encontram-se na beira de estrada. As pessoas normalmente passam por ela e não dão conta, mas é um ponto importante para a observação. Mais a sul temos a Serra Astificária, que são relevos de dureza, essencialmente de calcários dolomíticos, do Câmbrico inferior, e nestes territórios temos umas minas muito particulares, que são Vila Ruiva e Preguiça. A Preguiça é essencialmente subterrâneo, Vila Ruiva é a céu aberto, e onde dá para ver vários aspectos, nomeadamente uma mineralização muito particular. Eu chamava a atenção que a mina da Preguiça é um dos sítios principais para quirópteros, sendo a população de morcegos muito ampla. E é curioso que a população de morcegos cresceu devido ao facto de termos uma mina antiga, uma mina que está sossegada há muitos anos, tal como Vila Ruiva, e aqui vê-se claramente que todas estas zonas onde os animais facilmente escavam tocas e conseguem topar, digamos, a detectar os predadores a grande distância. Então temos as minas como fator de biodiversidade, isto é muito importante constatar isso. Além das minas, temos também a exploração de mármores, neste caso aqui a pedreira atualmente está parada, tem lavra suspensa, mas pode ser retomada. E aqui na pedreira podemos ver o topo do aquífero, podemos ver dobras, podemos ver fraturação das rochas e podemos falar de bastantes temas, inclusive de rochas vulcânicas que estão aqui na zona leste, e o seu enquadramento com os mármores de Ficai. Indo para o oeste, temos a região de Serpa-Pias Moura, onde temos um granito, vários granitos, mas um deles, que é o de Pias, em que tem formas geomorfológicas muito semelhantes à Serra da Estrela, portanto, isso permite uma boa observação. Há também outros processos muito mais recentes, nomeadamente processos de alteração das rochas através de calixificação, que é um processo pedogénico, onde vemos claramente o soco a ser alterado e as rochas a serem alteradas, e isso também se reflete na cobertura de árvores, nomeadamente na presença de muitas oliveiras aqui na zona de Moura. Porquê? Porque os solos têm muitos carbonatos, isso é um reflexo da geologia. Próximo do Guadiana e na zona entre Moura e Marmar temos sedimentos cenozoicos. Junto ao rio temos vários terraços, vários níveis, e isto é importante. Entre a Ossa Marina e a Sul-Portuguesa, na parte sul da Ossa Marina, temos um complexo ofiolítico. Infelizmente ele aflora muito mal, do ponto de vista geológico é muito importante, porque tem a ver com a zona de setura, mas tivemos a felicidade de encontrar este afloramento que tem que ser protegido, negociando com o agricultor. Ele foi feito pelo agricultor porque foi uma vala, mas é um tipo de estrutura muito particular ao nível geológico. Em Serpa há uma estrutura norte-sul muito formada, que está patente também na pedreira do Pantufo. A pedreira está ativa, mas é possível fazer algumas visitas, que já o temos feito com escolas, e é um dos percursos que pode ser feito na zona. Outros temas, portanto, numa área muito diversa, temos a mina de magnetite da Dourada e a falha Moura Vidigueira, portanto, que é que tem uma expressão geomorfológica muito importante. A mina de magnetite é um bom exemplo onde, como referi, uma mina antiga pode ser, digamos, uma zona de biodiversidade. Neste caso aqui, as águas não são ácidas, porque a mineralização não é de sulfuretos, é de óxidos, e é também um ponto de observação. Avançando mais para sul, temos os relevos de Alcaria, patente em São Barão, portanto, são alinhamentos que refletem
a orientação das estruturas, uma orientação norte de 55 a oeste, por aí, e é onde temos a presença de quartzitos que nos dão estas formas de relevo. Este relevo também está condicionado com o encaixe do Guadiana, que está aqui ao fundo, e do ponto de vista de paisagem é muito interessante porque também permitem observar a grandes distâncias. São zonas com excelentes para observação de aves, e isso é um dos temas a explorar também nos percursos geológicos e no seu enquadramento com a natureza. Nas ribeiras ocorrem algumas nascentes, em Barrancos também existe uma, aqui em Mértola há uma que é a Água Santa da Morena, e isto também num território que está com um stress hídrico muito grande já há bastante anos, é importante ter estes pontos para perceber como é que podemos ter aquíferos, podemos ter nascentes, qual é a dinâmica dos aquíferos, também a importância de proteger os mesmos e dar valor a este tipo de locais. O Pulo Lobo, agora para o percurso do rio, que é o que está aqui, quase todos estes pontos são pontos geológicos, mas que nós escolhemos por também serem importantes do ponto de vista da erosão fluvial, da dinâmica fluvial, mas também da ocupação do rio. Quase todos correspondem às zonas das Anhas. Cada geoparque deve ter um sítio de valor excepcional. E neste contexto sobressai o Pulo Lobo. Não só a cascata, mas também o terraço de erosão da corredora que está a jusante da mesma. É o lugar icónico, muito importante. Para norte também é tão importante como para sul. O entorno natural é fabuloso, sobretudo para norte. E é uma área que está gerida por Mértola e por Serpa, e é, digamos, o ponto de imagem de referência deste território do troço médio do Guadiana. Como referi, as azenhas são sempre espetaculares. Nós tentámos ajustar os geossítios, às vezes há várias opções, também a outros pontos de interesse, nomeadamente a parte da arquitetura e de utilização antiga do rio. Esta azenha da Misericórdia fica perto do contacto entre a Ossa Morena e a zona sul portuguesa, e é também uma referência para nós geólogos porque permite perceber os cortes e as secções geológicas deste setor. Outra área é a Serra Branca, muito importante. Temos umas rochas aqui de cor vinosa que chamamos xistos borra de vinho. Temos uma estrutura vulcânica, é uma área de excelência e da dimensão europeia do ponto de vista científico, portanto, onde, devido à erosão do rio, temos expostas estruturas muito interessantes. Finalmente, eu comecei o percurso mineiro claramente da faixa, porque ele não se cinge apenas à parte das minas. Também tem fósseis, tem cores, tem minerais, tem cristais. Portanto, há vários pontos que, por um lado, são importantes em termos de valorização, por outro lado, são desafiantes em termos de gestão da visita ao território. Portanto, tem que haver alguma ordenação na visita, porque senão as pessoas podem se dispersar de uma forma muito ampla. Então, como ícone, temos a mina de São Domingos. Ela foi explorada em época romana, foi redescoberta por prospectores em 1854 e a partir de 1857 até 1966 entrou em elaboração. Tem uma corta que está inundada com águas ácidas, mas que ainda tem escoriais in situ. A corta está classificada como geossítio devido a uma estrutura mineralizada, que é uma rede de veios, que estão aqui representados, que nós chamamos com o nome em inglês chamado stonework. São estes veios que são minerados atualmente para cobre e zinco nas minas da faixa penitosa. Portanto, também podemos observar
na zona da corta da mina de São Domingos. Outra mina é a mina de Chança, onde temos desde mineração romana até à exposição de 2 chapéus de ferro. Outras minas, como as minas de manganês associada, portanto, manganês associada a níveis de jaspes. A parte cênica das minas é muito importante. Estas torres são as torres icónicas das fábricas de enxofre da Achada do Gamo. Aqui é a bomba d'água, que é o poço da mina de São Domingos, que bombava a água de uma profundidade de cerca de 150 metros. E ao lado destas torres, por exemplo, há um açude muito interessante, porque tem águas extremamente ácidas, com pH 1 ou mesmo negativo, e apesar do impacto ambiental, é um impacto que é local, mas que nos permite a nós e a outros colegas investigar condições extremas, inclusive a perceber porque é que algumas, como é que variam ao longo de forma sazonal a precipitação de minerais, como é que varia a parte química da água, porque é que em determinadas lagoas ácidas temos vida, outras não temos. Em São Domingos há uma espécie de urze que é endémica, que é a Erica andevalensis, e ela é pervasiva nos planos de água ácida. Portanto, há vários temas a explorar nesta zona. Conforme referi, o Pomarão é um corte geológico, portanto é um geossítio em área. Nós consideramos um geossítio, mas na realidade são vários pontos, e é uma sequência que evolui no tempo. Portanto, neste caso aqui, foi possível datar estes sedimentos. O colega Luís Albardeiro datou-os, são sedimentos de origem vulcânica e que têm uma idade de 342,4 milhões de anos. Então, já terminando, portanto, o nosso trabalho do ULNEC é desenvolver conhecimento sobre a geologia, em particular sobre o sul de Portugal, onde temos muito trabalho já feito. O troço médio do rio, a Guadiana, envolve sequências geológicas muito complexas. A história geológica não é fácil de descrever e tem uma grande variedade, portanto, desde sequências sedimentares a sequências vulcano-sedimentares, maciços ígneos, quer graníticos, quer gabroicos, colisão entre antigos continentes com uma estrutura ofiolítica, jazigos formados no fundo do mar, em zonas de descarga de fluidos hidrotermais, análogas aos black smokers que nós vemos no fundo do oceano, mas noutro contexto. Então, temos histórias muito dispares que vai ser um grande desafio. Argumentos para uma futura candidatura não faltam, e é isso que estamos a escrever para os municípios. Então, aproveitando esta quase cabeça pensante, que é uma das asenhas junto à Pipa, em Barrancos, vamos lá pensar nos desafios. Os desafios, por já, envolvem 4 municípios. Isto já antecede a questão da discussão, porque é importante. Depois temos zonas, como eu referi, com uma geologia muito complexa. É um projeto que envolve a integração de equipas pluridisciplinares. Mas no território já existem percursos que estão no terreno. Nós tentamos identificar esses percursos, que já estão, alguns até por painéis, de maneira que a geologia seja mais um complemento à questão da biodiversidade ou da arqueologia, que são 2 temas muito importantes. Ou seja, há que rentabilizar o que já existe. Por exemplo, aqui, neste caso aqui, temos a nascente da Pipa, que é uma nascente que fica a noroeste de Barrancos, que é um percurso natural de visita entre a Vila de Barrancos e a Herdade da Coitadinha e o Castelo Moldar. Portanto, e as pessoas, quando passarem de novo por aqui, ficarão a saber que temos quartzitos, qual é a idade, que nas proximidades há uma mina antiga de cobre,
etc. A parte histórica é muito importante, falamos no Castelo Nodar, aqui estamos em Mértola, aqui neste monumento em Mértola que servia de apoio à própria vila a partir do rio, temos rochas exóticas que não pertencem à região, não pertencem ao Alentejo, então de onde é que elas vieram? Muito provavelmente do Mediterrâneo. Portanto, temos geologia do Mediterrâneo representada aqui na margem direita do Guadiana, junto a Mértola. Então também não um túnel de problemas, mas é um desafio perceber quais é que são essas rochas e porque é que chegaram ali. Será que serviram de lastro aos navios romanos que subiam o rio? Portanto, aí a geologia mistura-se com a história, e a geologia é útil para resolver problemas, nomeadamente de arqueologia. Então temos um projeto que, como o Rio Guadiana, ocorre parado, quase pasmado. Ele a sul de Mértola, sofre influências das marés e às vezes corre ao contrário. Ou então rápido como a cascata de Polo Lobo, com correntes fortes. Isso vai depender muito vai depender muito da vontade política, já sabemos, mas vai depender muito do diálogo entre os 4 municípios. O NEG, pronto, e atrasamos com o nosso trabalho, porque é um trabalho moroso e é complexo, de caracterização de geossítios, mas agora começa o desafio. Portanto, nós estamos prontos para dar formação, para dar todo o apoio. Neste momento estamos a apoiar o Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de Mértola, que tem o nome do nosso colega, o professor Tomás de Oliveira, que é um grande conhecedor da geologia da região, e as escolas são muito importantes para dinamizar, para perceber que afinal na área da escola existem ambientes que possibilitaram a deposição de fósseis. Que tipos de fósseis são esses? Ok, não temos dinossauros, não temos, obviamente que não temos, devido à idade das rochas, mas temos outros, e perceber o enquadramento de cada desses fósseis. Portanto, é um processo dinâmico. Muito importante, à semelhança dos outros geoparques que já existem, como Arouca, como Terras de Cavaleiros, ou Estrela, ou Naturtejo, ou os Açores. Um geoparque, antes de ser geoparque, tem que o ser antes. As equipas têm que trabalhar em conjunto e têm que trabalhar no terreno, ou seja, têm que formalizar os percursos e as visitas aos geossítios no terreno. Portanto, tem que começar a mostrar a máquina a trabalhar antes da fase de candidatura. Porque depois é muito importante, assim que arrancam para o processo de aspirantes, ou para que aspirante, mostrar essa energia toda que já existe. A não esquecer o contexto natural. Portanto, aqui há muitas áreas que são fabulosas. Portanto, é o Guadiana selvagem, com acessos limitados e que devem ser limitados, mas é importante que a geologia também esteja neste contexto. Inclusive, perceber como a geologia está na responsabilidade de determinados nichos ecológicos. E pronto, terminava agradecendo e agradecendo, digamos, o envolvimento dos colegas, cada um na sua área, e sobretudo a partilha de conhecimento e o apoio do município de Mértola a este trabalho que estamos a concluir. E eu acho que temos um futuro a cores. Não há nenhum geoparque no sul, no Alentejo, há um em perspectiva no Algarve, mas no Alentejo não há nenhum, por enquanto, e temos excelentes argumentos. Portanto, é uma área muito grande, mas os pontos principais estão identificados. E obrigado ao ICNF mais uma vez. Muito obrigada, João. Muito obrigada por esta partilha extremamente interessante. Creio eu que os nossos participantes também concordam aqui pela partilha de conhecimentos. Como é habitual, os nossos participantes podem levantar a mão e colocar as suas questões de forma oral, mas eu vou já passar aqui a ler, Alexandre, eu já lhe dou a palavra, que ia começar aqui a ler. Portanto, temos aqui uma dúvida da professora Paula, do Agrupamento de Escolas do Ourique, porque houve um slide em que mostrou um jardim, um percurso no Jardim de São Domingos, e aqui a professora Paula pergunta em que localidade era o jardim. Ok.
e isso era na localidade de São Domingos. Isto seria aqui, porque houve alguém que respondeu aqui, a Sara Santos responde que é no Jardim Público de Beja, mas ficou aqui esta dúvida, João. Não. No Jardim Público de Beja, e nós temos uma página no Facebook e no Roteiro de Minas, é o Trilho Geológico de Beja, portanto, é o Jardim Público. Esse é um percurso linear que já tem muitos anos, portanto, é uma coleção de rochas que nós colocamos lá. Nós andamos cerca de 2.000 quilómetros de caminhão a apanhar blocos enormes, e os blocos foram cortados. Há muita informação online sobre o Trilho Geológico de Beja que está no Jardim Público. Nós costumamos às vezes organizar algumas visitas ao Trilho de Beja, no âmbito, por exemplo, da semana dos parceiros do Roteiro de Minas. O de São Domingos, nós fizemos o projeto para o município de Mértola. É totalmente diferente, portanto, o conceito é diferente. O orçamento não permite, portanto, fizemos um pouco mais limitados em termos de orçamento, e as rochas não foram cortadas. Eles estão colocadas junto ao antigo monumento do Mineiro, antigo não, monumento mineiro. E a melhor maneira é contactarem o centro, a Casa do Mineiro, em São Domingos, portanto, que tem os guias, e eles depois têm essa informação que nós produzimos para esse trabalho. No entanto, falta alguma informação e valorização por parte do município, porque, ao contrário do de Beja, que tem todas as rochas estão etiquetadas, e temos a idade das rochas em São Domingos, nós produzimos, mas há que melhorar ainda esse trabalho. Já agora em Beja, nós também, obviamente que o projeto foi pago pelo município de Beja, mas depois também a dinamização, falta ali também mais dinamização por parte do município de Beja. Nós somos essencialmente produtores de conteúdos, mas ao nível da gestão tem que ser as entidades locais a gerir. Ok, Alexandre, só um momentinho que vou permitir aqui o micro e a câmara. Temos aqui, já passamos aqui. Olá, Alexandre. Olá, boa tarde. Boa tarde. Era só para fazer uma perguntinha muito simples, que já foi mais ou menos respondida, acerca da gestão dos geoparques. Portanto, fazem parte da gestão os municípios e as entidades para elas delegadas, não é? Depois vai haver também um plano de ordenamento, como acontece nos parques naturais e noutras áreas classificadas, e até que ponto é que o geoparque é uma garantia, como referiu há bocado também, as culturas intensivas. A cultura intensiva podia ser uma forma de limitar ou de condicionar esse tipo de agricultura no Alentejo, e proteger a paisagem e todos portanto, os valores, neste caso geológicos, que estão adjacentes. Nós sabemos que, por exemplo, mesmo nas ZPEs, eu acrescento aqui um estudo da Faculdade de Ciências de Lisboa, nas ZPEs, a agricultura intensiva dentro das GPEs, não devia haver. A Direção Regional do Alentejo, da cultura do Alentejo, também teve graves problemas, inclusive depois ações em tribunais por causa da perda de sítios arqueológicos e históricos classificados, por causa da agricultura intensiva também, sem resultados. Gostaríamos de saber se o geoparque será, pelo menos, uma forma de tentar proteger os valores naturais que ainda restam no Alentejo. Obrigado. Ok. O geoparque tem, quanto a mim, deve ser entendido como um projeto âncora. Portanto, um projeto que permite, digamos, aglutinar vários interesses em prol do ordenamento do território e sobretudo, sendo este feito de forma sustentável. Algumas questões, obviamente, que há conflitos, mas se o geoparque permitir para a valorização e proteção, pelo menos da agricultura desenvolvida do ponto de vista ambientalmente sustentável, e sobretudo daquele Alentejo antigo,
Se este geoparque conseguir fazer isso, é uma grande valia. Em termos de conflito, isso depois cruza também com as câmaras, mas havendo um geoparque que une os 4 municípios com o mesmo objetivo, cria-se ali uma entidade ao longo do território que permite, digamos, uma forma mais ampla, dar, digamos, apoio a este tipo de projetos. Da nossa parte, somos produtores de conteúdos, portanto, caracterizamos a geologia. Um dos aspectos que salientamos é a questão da geoconservação, ou seja, qual é a política que cada geoparque desenvolve no sentido de conservar o seu património geológico. Todos os geoparques são avaliados regularmente, portanto, e a Comissão da Unesco é exigente, quer em termos de políticas de geoconservação, quer em termos de manutenção dessas políticas ao longo do tempo. Portanto, há que cuidar desse património e mantê-lo. Muito bem, obrigado pela explicação. Obrigada também, Alexandre, pela pergunta. Temos aqui o Jorge Fernandes, creio eu, da LPN, pergunta: Professor João Matos, será possível organizar-se uma ação de formação de professores no próximo ano letivo divulgando esse território de proposta de geoparque? Estamos abertos a isso. Aliás, o papel de formação por parte do UNEG é muito importante. As estruturas e as sequências geológicas às vezes não são fáceis, mas os professores têm um papel muito importante, sobretudo na sua área escola, para digamos, trabalhar também, e de certeza que as autarquias estarão abertas a isso. Aqui, o grande desafio num território tão vasto como este, que demora mais de 2 horas de carro a percorrer de uma ponta à outra, é precisamente os percursos intermunicipais. Ou seja, Barrancos está lá na ponta, mas não quer dizer que só haja percurso em Barrancos. Por isso é que tivemos o cuidado, de escolher pontos de ligação entre Barrancos e Moura, por exemplo. Quem diz Moura diz Ficalho. Quem diz Ficalho diz São Domingos. Portanto, há um dos mapas que preparamos indica precisamente as estradas principais. A escolha de geossítios teve, digamos, uma intenção de procurar geossítios relativamente acessíveis, porque não adianta estar a identificar um geossítio que depois seja quase impossível de chegar lá. Portanto, essa dinâmica intermunicipal é muito importante para o futuro deste projeto. De qualquer forma, temos aqui o e-mail do Jorge, que eu já deixei também o e-mail do João, mas de qualquer forma, João, eu depois também lhe mando aqui o contacto do Jorge, e o Jorge também poderá entrar em contacto direto com o João para expor portanto, esse desejo aqui da questão da formação. O João Grosso não coloca aqui uma questão, mas coloca aqui a menção que também existe uma escola em Mértola, que está fora do agrupamento de escolas, que é a Escola Profissional Alsud. Portanto, eventualmente, João, se houver aqui interesse, João Grosso, se houver aqui interesse, neste caso da Alsud, também em participar aqui nestas questões, creio que também é possível contactar aqui o NEG para isso. A professora Paula, aqui do agrupamento de Ourique, coloca aqui outra questão. Uma pedreira antiga e abandonada, pertença de um particular e usada pela população para deitar lixo, pode ser alvo de uma reabilitação ambiental. De quem é a responsabilidade? Pode haver atuação conjunta com a autarquia ou entidades oficiais, isto porque gostávamos, CCV de Ourique, de usar este espaço para estudo da avifauna e outras biodiversidade. Eu vou tentar responder a essa questão. Antes das pedreiras, vamos nas minas. Há uma EDM, que é a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que tem a concessão da reabilitação ambiental das áreas mineiras. São Domingos é um exemplo, e Chança também, de áreas que estão ou já reabilitadas, que é o caso de Chança, ou em fase de reabilitação adiantada, que é o caso de São Domingos. No caso das pedreiras, eu creio que é o próprio dono do espaço, que tem uma legislação diferente, que é responsável.
esse aspecto que referiu, que também se observa nas minas abandonadas, em algumas minas abandonadas, infelizmente, que é o uso das infraestruturas mineiras como um vazadouro, é um problema porque vai contaminar aquíferos e é ilegal, portanto é uma questão ilegal. Tudo depende da capacidade de diálogo até do município inclusive, não só aceder à pedreira, mas até usar a pedreira como uma área de atividades da própria escola. Portanto, normalmente as pedreiras, quando estão paradas, ficam inundadas, formam-se pequenas lagoas, e não é só a geologia, também há sempre, portanto, todo um ecossistema que se vai lentamente instalando nesses territórios. Mas é uma questão de dialogar com o município e também com o dono do terreno, porque obviamente que tem que cumprir a sua função, que tem que respeitar, não pode, por exemplo, contaminar os aquíferos locais com lixo e com outras coisas. João, a professora Paula pergunta, pede para voltar a repetir o nome da entidade. No caso das minas, portanto, a concessão da reabilitação ambiental das minas portuguesas faz parte, portanto, é um dos atributos da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, EDM. No caso português, está, digamos, alocada a essa entidade, portanto, o processo de reabilitação. Portanto, de uma maneira muito simples, o Estado português, na parte da geologia, tem 3 entidades, que é a Direção-Geral de Energia e Geologia, é o regulador, portanto, da área. O LNEG é o Serviço Geológico, portanto fazemos a investigação, e a EDM é uma empresa mineira que tem esse contributo da parte de reabilitação das áreas mineiras, mas também faz projetos de prospecção, portanto também se envolve em projetos de prospecção mineral. Portanto, são as 3 entidades públicas que temos em Portugal. Obrigada, João e Paula. Miguel Silva, considerando que um geoparque mundial da Unesco deve valorizar o património natural e cultural de um território, já está desenvolvido ou previsto o estudo ao nível do património cultural que o território apresentado poderá destacar e promover? Okay. Essa parte da envolvente cultural é muito importante, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista etnográfico. Nós somos da parte do Serviço Geológico, portanto, o nosso foco foi na identificação de geossítios e na identificação de percursos e caracterização dos mesmos do ponto de vista geológico. Do ponto de vista cultural e etnográfico, nós fomos assinalando alguns geomonumentos, portanto, são locais, estruturas que estão em sítios com interesse geológico importante, como o Castelo de Modar ou o Castelo de Mértola, a título de exemplo. Ou a Senhora Capela de São Brão, portanto, agora, a parte de integração da parte de arquitetónica, portanto, no contexto geológico, essa componente caberá aos municípios. Portanto, por exemplo, um dos percursos que está já definido, portanto, nós tentamos salientar os percursos que já estão no terreno, é o Barrancos, Pipa, Herdade da Coitadinha e Castelo de Modar. Pronto, já há alguns anos tínhamos feito um trabalho específico para a Herdade da Coitadinha, foi o meu colega José Pissar que produziu. Portanto, é algo a desenvolver no futuro, mas cabe aos municípios essa componente. Eu relembro aos nossos participantes que ainda poderão colocar mais questões. O Alexandre aproveitou só para deixar aqui um esclarecimento que o Conselho de Nisa, que pertence ao Alentejo, integra aqui o Geoparque Natur Tejo. Sim, eu sei. Portanto, sim, mas vamos lá ver. Mas ele é mesmo o extremo norte do Alentejo, ok, faz parte. Já temos um geoparque no Alentejo, mas não é em cheio. Assim, um grande geoparque no sul não temos. Com características distintas, não é? Sim, são características distintas.
Portanto, aguardamos mais um bocadinho, se houver aqui mais algumas questões para esclarecer. De qualquer das formas, nós já deixamos aqui o e-mail do João, que poderão entrar em contacto e enviaremos também junto com o link da gravação. Paula, a professora Paula, do Agrupamento de Escolas de Ourique, pode dar algumas ideias do apoio que dão ao Clube de Ciência Viva de Mértola? Olha, as ideias que propusemos é a caracterização de alguns sítios, portanto, será o professor Tomás também, que ele é o patrono, a indicar, e depois temos em curso digamos, uma atividade de execução de modelos digitais desses geossítios, que em breve teremos o primeiro no website do LNEG, além da descrição do geossítio, ter um pequeno de modelo em 3D que o utente possa rodar e possa ser útil do ponto de vista didático para os alunos. Por outro lado, adquirimos um drone e, obviamente, com o acordo das várias entidades, já fizemos alguns voos e pretendemos fazer mais voos e vídeos e depois colocar no site alguns vídeos. Já temos outros online, que isso é muito importante depois para as aulas, para os professores poderem utilizar, portanto não ter só fotografia, mas também ter um pequeno vídeo explicativo de um determinado processo geológico. Obrigada, Paula, e obrigada, João. Portanto, não havendo mais questões, João, se quiser dizer alguma coisa, se quer acrescentar mais alguma informação. Não, eu apenas deixo um convite a visitarem o que já existe no terreno, portanto, nomeadamente desde o percurso entre a Corta de São Domingos e o Porto Mineiro do Pomerão, portanto, que é um bom trajeto. O do Guadiana é por troços, portanto, Mértola, na zona de Mértola é um deles, a Serra Branca também, e a zona dos Canais, a Cascata de Polo Lobo, mas se puderem, e é importante o ICNF e o Parque do Guadiana manterem alguns trilhos, nomeadamente o Moinho do Escalda, que é fabuloso. E isso, pronto, é para recolher a informação e circular por lá. Mais a norte, na zona de Barrancos, já referi, é também importante, e na zona de Pias Moura, temos o Granito de Pias, temos os Gabos de Beja, ali perto da ponte de Serpa. Portanto, temos muita zona para escolher, para ver rochas diferentes e, sobretudo, rochas num contexto natural muito interessante e geomorfológico também. Muito obrigada, João. Muito Moinho dos obrigada. Caldas, sim, estou a ver aí, não sei. Moinho dos Caldas, sim. É Moinho dos Caldas. É um dos PRs que está no terreno. Agora a questão é se o manter, portanto, manter, que é muito importante. Eu acho que eu não quero errar, mas eu acho que estamos com algum problema de acessibilidade nesse moinho, creio eu. As acessibilidades mantêm-se, são desafios para a diplomacia. Pois, mas acho que a questão é do acesso por parte do proprietário. Por acaso a colega aqui, Ana Cristina Cardoso, já não está aqui, ela podia confirmar isso, mas acho que já não, é um local que já não está acessível, mas não vos digo com toda a certeza. Muito obrigada, João, pela partilha de conhecimentos. Eu agradeço ao ICNF, pronto, este desafio, e aos colegas também que trabalharam no projeto, e em nome do LNEG, muito obrigado. Muito obrigada a nós pela partilha de conhecimento. Eu trabalho aqui no LNEG Aljustrel, estamos também abertos, de vez em quando fazemos percursos, temos a geologia no verão aí aqui na mina, e temporariamente não, por vezes organizamos também visitas, e a questão da formação é importante, no futuro próximo, ampliar esta parte. Temos muitos dados publicados no Geoportal, portanto visitem e vejam os mapas, vejam as notícias, mapas temáticos, muita informação lá. Nós deixamos depois essa partilha também junto de quem se inscreveu, e pronto, temos aqui os nossos participantes aqui a darem aqui os parabéns, e mais uma vez agradecer, portanto ficamos aqui também na expectativa aqui dos novos desenvolvimentos aqui deste, são os primeiros passos para o resto, não é? Entretanto temos aqui outra questão,
que eu aproveito e vou ler, do Ivo Rodrigues: qual a possibilidade destes percursos poderem fazer parte da ciência viva nos percursos de verão, com a entidade do LEG? A seu tempo, isto depende um bocado da agenda de pessoal, pronto, de cada um de nós, mas já organizámos alguns circuitos mesmo nesta zona do território e pronto, é um desafio que fica para o futuro também, voltarmos a fazer uma geologia no verão. Por exemplo, pessoalmente tenho colaborado no Festival Terra Sem Sombra, que junta a música à biodiversidade e à geodiversidade. E são sempre experiências muito interessantes visitar, portanto, estas áreas e, sobretudo, passar um dia, pronto, na medida do possível, com outras pessoas, trocar experiências, assim, é sempre bom. A Paula pergunta qual é o nome da estrutura em Aljustrela. É o campus do LNEG, portanto, ver no site do LNEG, é o campus do LNEG, e pronto, basicamente é isso. Ok. Convém mandar um e-mail, porque nem sempre estamos aqui, podemos estar no campus. Sim, nós enviamos aqui o seu endereço de e-mail outra vez para que os participantes ficarem aqui com esse registro e aqui com o canal aberto aqui para futuras colaborações, até mesmo os professores que aqui estão e que já manifestaram interesse e eventualmente aqui para também outras iniciativas. Muito obrigada, João, mais uma vez, pela sua disponibilidade e partilha de conhecimentos. Obrigada a todos que participaram e colocaram as suas questões e estiveram aqui presentes. Nós fazemos aqui a pausa habitual do agosto, portanto voltaremos no dia 13 de setembro e desta vez teremos um webinar que vai ser também dedicado ao Parque Natural do Vale do Guadiana e ao património, e vamos dar a conhecer um pouco mais aqui o trabalho desenvolvido pelo Campo Arqueológico Mértola, portanto, um bocadinho aqui também no seguimento. Sim, e então, muito obrigada a todos. Que os cursos sejam pluridisciplinares, uma parte da geologia, outra parte da arqueologia, outra parte da biologia, o trajeto é o mesmo, mas vamos tocando diferentes temas. E com várias pessoas. Para ser mais complementar, e é isso também que é importante, não é? Muito obrigada a todos, uma boa tarde e uma boa semana, um bom resto de semana a todos. Um excelente Obrigada. final. Obrigado. Obrigada.